Muito boa tarde, família Soma. Todos bem? Todos bem? Alguns ainda espalitando os dentes, né? Tirando a carne do churrasco. Acontece. Como é que vocês estão, gente? Todos alegres? Amém? Estamos alegres enquanto ainda o Brasil não está jogando, né? Por enquanto, aproveita essa alegria que tu tem aí. Aproveita, desfruta dela, porque eu não garanto que vai continuar depois. Então, melhor aproveitar agora. Mas a gente vai orar pela seleção. Nós somos crentes, né? Então a gente vai orar pela seleção. Não? Onde já se viu? Não, o melhor é os caras criticando. Eu tô falando de orar pela seleção. Cara, e aí, o que tem em orar pela seleção? A gente alterou o horário, já vem os caras criticar, né? Já não farão do templo um local de comércio. Mas eu nem cobrei ingresso, cara. Devia, não cobrei. Tá, mas e agora? Qual é o problema? Não, e o melhor, sabe o que é? É que quem critica é a pessoa que gostaria de definir o nosso horário. Não é o cara que congrega com a gente, sabe? Não é a pessoa que vem aqui, frequenta, congrega, participa, contribui. Não, o cara lá da internet que não tem nada a ver, nunca nos viu. E a gente também não viu porque é um perfil fake. Então eu não faço nem ideia quem é. Eu queria poder xingar ele, falar vários palavrões para ele e não tive a oportunidade de falar alguma coisa, porque afinal de contas eu não sei quem é. Mas enfim, estamos aqui hoje em horário diferente. Percebe-se, pegamos alguns despreparados pelo jeito, mas estamos aqui para cultuar o Senhor. E agora nós estamos no penúltimo sermão da série em Colossenses. Lembram disso? Estamos indo para o final. E agora nós vamos ver a penúltima parte, penúltima sessão dessa carta de Paulo. Semana que vem, querendo o Senhor, ficaremos com a última parte de fato. E hoje nós vamos analisar a última parte da terceira, ou a última sessão da terceira parte da carta, que é o conteúdo propriamente. Ou seja, Paulo vai encerrar aquilo que ele queria de fato falar. Paulo tinha algo a tratar com a igreja, e ele iniciou a carta com a saudação. Ele foi para a segunda parte, que é a ação de graças. Ele agradece por aquela igreja. Ele é grato ao Senhor por uma igreja que ele sequer viu, mas ela é fruto do trabalho dele. Ele evangelizou Epáfras, Epáfras foi e plantou a igreja em Colossos, e ele é grato por isso. E a terceira parte da carta é o conteúdo de fato, quando Paulo vai tratar do problema que estava vendo lá, que é a filosofia, o falso ensino. Havia alguns ensinando lá uma falsa adoração, uma falsa noção de templo, lembram? Uma falsa noção de que para tu entrar no templo, tu tem que ter uma dignidade que é fruto do teu empenho e tu precisa estar preparado para ter essa adoração mística no templo, que envolve a adoração de anjos. E Paulo vai dizer, não, gente, não é assim, vocês estão enganados, nada disso precisa, nós já temos tudo que precisamos, nós já temos a plenitude, porque afinal de contas, Cristo é a plenitude, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nós temos a plenitude, ou seja, Cristo em nós. Portanto, não há nada mais que nós tenhamos que desvendar ou descobrir de uma adoração. Não precisamos, ou seja, quando alguém chegar para ti e disser assim, cara, eu descobri uma nova adoração aí, um novo culto, algo que era inédito, nenhum pastor tinha falado sobre isso. Desconfia. Cara, tem um cara falando assim, isso é novo, nunca ninguém falou. Desconfia. A fé cristã, ela não é envolta em mistério, porque o mistério já foi revelado. É Cristo em nós. Amém? E hoje nós vamos ficar com essa última sessão da terceira parte. Eu gostaria já que tu abrisse a Bíblia no capítulo 4 de Colossenses, para a gente ler esse trecho. Nós vamos ler apenas alguns versículos, é uma sessão bem curta, mas é muito importante, porque Paulo vai encerrar o conteúdo de fato. Aquilo que ele queria tratar, que envolvia a adoração no templo, vai ser concluído agora por Paulo nesses versículos 2 a 6 do capítulo 4 de Colossenses. Vocês acharam aí? Vamos ler? Versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Está vendo? Paulo estava preso. Aqui ele confirmou. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Versículos 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nós vimos semana passada que essa nova vida que nós temos em Cristo, esse modo de viver neocriacional, ele nos molda não só na área pública, mas também na privada. Ou seja, privada não é o vaso, é na vida privada. Paulo nos molda. A minha cabeça, cara, será que eu estou pensando no jogo já? Não pode, né? Um pastor pregando e pensando no jogo. Não, jamais. Paulo vai dizer para nós que Cristo nos molda a um modo de viver que ele vai afetar a nossa vida íntima. Lá dentro da tua casa, precisa ser um modo de vida neocriacional. Dentro dos cômodos da tua casa,
tem que reger um modo de vida cristão. O que é um modo de vida cristão? É uma nova criação. É algo que não cede à carne, que não obedece aos teus desejos, às tuas vontades. Então, na tua casa, as coisas não são porque tu quer. Não é desse jeito que funciona. Mas sim porque Cristo rege lá, Ele é Senhor. Até mesmo no teu travesseiro, Ele é Senhor. E isso vai moldar a tua forma de agir em família e no local de trabalho. Nós vimos isso semana passada. Lembram disso? Hoje nós estamos vendo o quê? Que esse modo de vida neocriacional ou de nova vida vai nos impulsionar para uma oração. E detalhe, não é mera oração. Ah, nós temos que orar. Ah, eu sei disso, pastor. Não é isso. É uma oração voltada para a evangelização. Presta atenção. Paulo vai tratar aqui de uma oração que envolve missão. Esse modo de viver que definiu a forma como tu age em público, a forma como tu adora, a forma como tu vive dentro da tua casa, também vai te impulsionar para uma oração que tem um objetivo bastante específico, a missão. Por que nós alteramos o horário do culto hoje? Ah, por causa da seleção. Não, cara. Não, porque nós queríamos visitantes. Nós queríamos pessoas aqui ouvindo. Nós queríamos pessoas que nunca tinham visitado a igreja e vieram para assistir o jogo. Por quê? Porque nós queremos evangelizar. Presta atenção. Nós somos cristãos, portanto, nós queremos cristianizar o mundo. Nós queremos que o mundo se torne cristão, todo ele. E, portanto, nós vamos evangelizar. Ah, mas vocês estão doutrinando. Sim, exatamente. Exatamente isso. Nós estamos querendo que a pessoa que é pagã, que é ateia, a pessoa que nunca ouviu o evangelho, a pessoa que não quer saber de Cristo, a pessoa que vai em outras religiões, a pessoa que se diz cristã, mas vai no espiritismo, vai no catolicismo romano, que se prostra diante de imagens de gesso, que a pessoa que vai nas religiões chamadas afro, que de afro não tem nada, a pessoa que vai em qualquer outro tipo de adoração, ela precisa, nós queremos que ela mude e se torne cristã. É isso que nós queremos. O cristão, ele vai fazer isso pelo outro e ele vai fazer dentro de casa. Os filhos serão doutrinados. É a função do pai e da mãe ensinar os filhos a fé cristã. Ah, mas eu não quero. Tu até pode não querer, mas tu vai igual. Quando eu era pré-adolescente, sabe aquela fase ali de autoafirmação? Sempre fui crente, sempre ia na igreja, meu pai pastor assembleiano. E um dia eu falei, eu não quero mais ser crente. Pensando que eu estava no auge da minha vida, eu sabia o que eu queria. Os meus pais olharam para mim, tá, tu que sabe? Tá, mas de domingo? Não, domingo tu vai junto na igreja. Assim. Sabe, igual Chaves, assim. Não tem opção. Josué, quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não propõe uma votação. Gente, vamos fazer uma votação aqui em casa para saber qual Deus nós vamos adorar? Não, cara, ele só diz, nós vamos servir o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Os filhos serão doutrinados. Entendeu? Por quê? Porque nós queremos que o mundo todo seja cristão. Nós queremos e nós vamos fazer por isso. O mundo tenta criminalizar isso hoje. A cultura vai tentar criminalizar. É errado, não pode. Nós vamos fazer igual. Tá, mas e se o Estado proibir, se tu for preso? Cara, eu vou preso com alegria, porque eu estava evangelizando. Inclusive, eu falei que nossa ideia hoje era que tivesse visitantes. Nós precisamos nos focar mais em evangelismo. E eu quero candidatos essa semana para ir comigo para a rua. Nós vamos pregar na rua. Essa semana. Não vai passar dessa semana. Algum dia, essa semana, nós vamos ir para a rua, na estação do metrô ou qualquer lugar, e nós vamos evangelizar. Essa semana, não vai passar disso. Nós precisamos. Gente, nós precisamos olhar para nós. E nós estamos muito fracos em missão. Deus olha para nós e Ele tem vergonha de nós no que tange a missão. E essa semana eu vou ir para a rua. Se alguém quiser ir comigo, amém. Não querem ir comigo, amém também. Eu vou sozinho, não tem problema. Eu vou ir. Se alguém quiser, me fala comigo no final e vá comigo. Amém? Por quê? Porque nós queremos o mundo todo cristão. Nós queremos todos cristãos. E essa é a oração que Paulo está falando hoje aqui. Ele vai falar sobre uma oração pelo testemunho cristão aos não crentes e por uma expansão do evangelho. Aquele mesmo evangelho que no início da carta ele falou que está crescendo e frutificando, ele precisa continuar se expandindo para continuar crescendo e frutificando. Aquilo no Éden que deveria ter acontecido, Adão expandir o jardim, nós fazemos isso por meio do evangelho. Ok? Então, pensando nisso, nós vamos identificar nesse pequeno trecho duas atitudes que nós precisamos cultivar em nossa nova vida. E que precisam fazer parte do nosso modo de viver. Em primeiro lugar, uma oração constante. Em primeiro lugar, nós vamos identificar aqui, nesse trecho, que Paulo vai falar sobre uma oração constante.
E eu acrescentaria vigilante. Leia os versículos 2 ao 4 comigo. Continuem ao quê? A orar. Esse continuem está no imperativo. Ou seja, lembra quando Jesus fala sobre oração? Ele não fala se, é quando. Quando orarem. Por quê? Porque para o crente isso é uma ordem. Tu precisa orar. Se tu não ora, tu está em desobediência. O imperativo do versículo diz, continuem a orar. Ele está partindo de um pressuposto, de algo que já existe aqui. Ele tem uma ideia de que você ora. Continuem a orar. Vigiando em oração. Detalhe, segura aí de novo. Paulo está falando o quê? Ele está fazendo uma alusão ao que Cristo falou em Mateus 26, se eu não me engano, e Marcos 14, que nós devemos orar e vigiar. Nós precisamos orar e vigiar. A única ocorrência dessas duas expressões no Novo Testamento, além das de Cristo, além dos evangelhos, é aqui. Paulo está dizendo que nós precisamos orar e vigiar. A tua vida e a minha precisa ser uma constante, continuem a orar, vigiando em oração. Ou seja, nós temos um dever aqui. E o detalhe, se tu prestou atenção, Paulo inicia a carta falando de oração. Lembra? Paulo começa a carta falando de oração. Ele encerra a carta falando de oração. Cara, ou seja, se a gente ora pouco, nós precisamos olhar para nós e pensar assim, cara, tem algo errado. Que tipo de crente eu sou que não ora ou que ora pouco? Porque não é possível que o Novo Testamento fale o tempo todo de oração e a gente ora pouco. Que crente fraco a gente é. Que bando de crente Nutella nós somos. É ou não é? Vamos reconhecer, gente. Vamos jogar limpo. Que bando de crente Nutella. A gente canta a perseguição não parou, a igreja. Mas, cara, a gente troca o horário de domingo aqui. Já metade da igreja não vem. E aí? E a oração? Será mesmo que a perseguição não parou, não pararia a nossa igreja? Será? Será que se o Lula mandar o APF, aqueles caras que são pró-Lula, pró-Alexandre de Moraes, vir aqui, fechar isso aqui, mandar nós tudo embora, será que a gente não vai mesmo com o rabinho entre as pernas? Será, cara? Vamos jogar limpo? Porque a gente não ora quase. A gente ora bem pouco, na real. E eu vou dizer eu tenho um conflito interno. Eu estou abrindo o peito aqui para vocês. Eu tenho um conflito interno. Eu estou num dilema, como diriam os antigos. Porque eu sei disso, eu identifico isso em nós, em mim e em vocês. Só que, assim como eu quero que nós sejamos uma igreja missional, e eu já expliquei isso várias vezes, uma igreja missional, ela não se volta para si mesma. Por isso que nós não temos culto na terça-feira, culto de ensino, culto de oração na quarta, na quinta, culto público, na sexta, alguma atividade para os jovens, ou no sábado, no domingo, escola bíblica de manhã, culto à noite, porque a gente se volta para si e nunca mais sai disso. Eu não quero isso para nós. E por causa disso, eu não quero marcar uma reunião de oração para aumentar a agenda do pessoal, porque tu tem uma atividade na semana, numa reunião de homens, e na outra é GC. E o culto no domingo. E eu, cara, se eu for botar mais uma reunião na semana, o pessoal vai ter mais um dia menos, né, para conviver com os de fora, para evangelizar. Mas, ao mesmo tempo, só assim para a gente orar. Os caras têm se reunido nas quartas-feiras aqui antes da reunião, né? Em que média tem sido a frequência? Quantos caras têm se reunido? Não passa de uns 5, né? 3 ou 4. E aí, os outros? São tão santos assim que não precisam de oração? Será que a gente está num patamar tão elevado que os apóstolos olham para nós e sentem inveja? Cara, como é que eles atingiram um nível tão alto que eles não precisam orar tanto assim? Jesus, aquele que nunca pecou, vivia em oração. Vivia orando. Se retirava para os montes para orar. Jesus, ele está orando quando ele fala para os discípulos. Orem e vigiem. Vigiem e orem. Ele está orando, ele interrompe a oração dele e fala isso para os caras. Tem que orar e vigiar. Tá, meu? Te liga. Por que isso? Por que Paulo vai repetir isso aqui para nós? Nós temos uma ordem aqui. O objetivo disso, quando Jesus fala para os discípulos, ele complementa, né? Porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Por que Paulo está repetindo isso para a igreja em Colossos? Porque a carne é fraca. Se depender de nós, se depender de mim e de você, nós não vamos orar. E com isso, nós vamos sucumbir. Nós vamos ceder. Nós vamos acabar caindo. Porque a carne é fraca. Tu entende? Sim ou não? É isso aqui que Paulo está querendo dizer. Se nós não atentarmos para isso e não vigiarmos em oração,
Continuem a orar. A ideia é que tu ora. Vigiando em oração. Tu tem que vigiar. Por quê? Porque a carne é fraca. Se depender de nós, nós vamos ser tentados, nós vamos cair em tentação, nós vamos negar o Senhor e vamos abandonar o Senhor. Essa é a nossa realidade, gente. Ok? Não é eu, não é só você, é nós. Nós somos assim. Ainda. Por isso, Paulo está dizendo, vigiem, orem, continuem a orar, vigiando em oração. Nós precisamos, então, de uma oração vigilante. Ok? Nós precisamos estar atento às questões cruciais no que envolve o terreno espiritual. Não só isso. Paulo está dizendo para a igreja orar. Isso quer dizer que tu não vai orar só pelos teus próprios pedidos. Senhor, me dá um emprego. Senhor, melhora o meu salário. Senhor, faz eu crescer na empresa. Senhor, me dá uma boa condição financeira para sustentar minha família. Senhor, abençoe nossa casa. Senhor, abençoe nossa família. Não, não é só tu, cara. É a igreja. Paulo está falando isso para a igreja. Então tu tem que estar atento aos irmãos. Nós temos que estar atentos aos irmãos. Por quê? Porque Paulo falou no capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E instruam e aconselhem-se. É um ao outro. A oração envolve a mesma coisa. Tu estar atento aos irmãos e fazer pedidos pelos irmãos, vigiar pelos irmãos, estar atento aos irmãos. Por que Paulo diz com ação de graças? Nós vimos isso no segundo ou terceiro sermão. Porque a gratidão fomenta a oração. Lembra? Vocês lembram que eu falei isso? Quando nós somos gratos, nós vamos orar mais. A gratidão fomenta a oração. E a oração fortalece a gratidão. Além disso, nós precisamos de uma oração pelo avanço do Evangelho. Versículo 3. Ao mesmo tempo, então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma oração vigilante. Essa oração constante, ela é envolta, ela é marcada por uma espécie de 3 características da oração. A primeira delas, uma oração vigilante. O segundo aspecto é uma oração pelo avanço do Evangelho. Versículo 3. Ao mesmo tempo, ou seja, enquanto tu ora, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Para que Deus nos abra uma porta à palavra. Aqui, tem um aspecto muito importante nisso aqui que Paulo está falando. Ele não está pedindo por oportunidade. A gente costuma entender assim, né? Pô, uma porta à palavra. Paulo, quando ele menciona em Atos, uma porta se nos abriu para pregar o Evangelho, se eu não me engano, o contexto lá é a escola de Tirano, se eu não me engano. Ali ele está falando de algo real, que já aconteceu. Agora é só fazer. Quando Paulo diz aqui para você orar por uma porta, que se abra uma porta para a palavra, não é a oportunidade de ele falar a palavra, evangelizar. É que aquilo que ele falar se realize e se concretize no coração das pessoas. Basicamente, nós orarmos por uma porta que se abra para a pregação do evangelho, não é nós orarmos, Senhor, abre oportunidades de evangelizar, não é isso. Senhor, mas que quando eu abrir a minha boca, aquela pessoa que ouvir se converta, seja transformada pelo Evangelho, e encontre Jesus, tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Isso é uma porta aberta. Tu entendeu? Não é oportunidade. Não é isso. Paulo quer mais do que isso. O êxito no evangelismo. É disso que ele fala em Atos 14, 27, 1 Coríntios 16, 9, 2 Coríntios 2, 12, Apocalipse 3, 8, 9. Jesus fala que vai abrir uma porta. Aquilo ali não é oportunidade. Ele está dizendo que ele vai fazer. Entendeu? Todas essas passagens, elas estão se referindo a uma ação divina de tornar eficaz no coração das pessoas a mensagem pregada. Paulo, quando ele está falando da oração, orem também por mim, ele está pensando em missão. Ele está pensando em evangelismo. Ele está pensando na pessoa que não se converteu ainda. Ele está pensando naquele pagão que está indo no templo adorar anjos e que precisa se arrepender. É nesse cara que ele está pensando. Quando nós oramos, será que a gente pensa isso? Será que a gente lembra disso? Tu lembra de orar pela pessoa que tu nem conhece, mas que precisa ouvir? Quando tu ora, quando eu oro, será que nós lembramos disso aqui? De pensar em missão? Cara, deixa eu voltar um pouquinho mais. Eu não vou nem chegar tanto. Será que nós lembramos de orar pelos irmãos que estão evangelizando? Porque Paulo, eu falei, né, ele está falando da igreja, ou seja, a ideia é que orem uns pelos outros. Nós temos que orar pelos irmãos. Senhor, abençoe o pastor Daniel. No jiu-jitsu, no mercado, onde ele estiver, que ao abrir a boca, pessoas ouçam o evangelho da parte dele. E mais do que isso, que abra-se uma porta, ou seja, que esse evangelismo se torne eficaz. Muda o coração dessa pessoa. A gente ora assim. E eu estou falando isso por quê, cara? Porque eu identifiquei isso em mim, eu preciso me arrepender disso. Tá entendendo?
estudando esse texto aqui, eu identifiquei isso e eu preciso orar mais assim. Eu não estava fazendo. E eu posso tranquilamente imaginar que a maioria aqui também não faça. Nós precisamos disso. Nós precisamos orar para que uma porta se abra. E essa porta não é meramente uma oportunidade. A oração pelos nossos irmãos, a oração por missionários. Cara, quando que a gente ora pelos missionários transculturais? Pessoas que abandonaram o seu contexto local e foram para uma cultura totalmente diferente. Davi estava lá em casa sexta-feira. Eu estava torcendo feito louco por Cabo Verde. E quase deu. Foi ali. Por quê? Porque, cara, eu me criei na Assembleia. E na Assembleia nós tínhamos missionários lá em Cabo Verde. Meu pai foi 2 vezes a Cabo Verde. E eu torcia muito por eles. Agora, será que nós estamos orando pelos missionários lá? Eu tenho orado por ele? Cara, bem pouco. Se é, assim, eu lembro de talvez 2 vezes que eu tenho orado por ele. E aí? Você tem lembrado de orar pelos missionários? Pela igreja perseguida? Que Deus abra uma porta, ou seja, que pessoas realmente se convertam ouvindo o evangelho? Paulo está convidando a igreja dos Colossenses para participar da missão. Em outras palavras, é isso que ele está fazendo. Paulo está, em outras palavras, dizendo assim, gente, vocês não têm como evangelizar aqui comigo. Eu estou preso, mas eu não paro de falar. Eu envio cartas, eu estou preparando gente. Vocês não têm como fazer parte disso aqui? Ora. Ora, participa orando. Participa orando, intercedendo. Faz alguma coisa, participa. Faz alguma coisa. Paulo está preso e ele está dizendo assim, versículo 3 ainda. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E esse estou algemado tem 2 aspectos. O primeiro a gente sabe, ele está preso. Literalmente, ele está preso. E ele está dizendo assim, ele está preso porque pregou o evangelho. A prisão dele tem uma razão. O evangelismo. Ok? Por que Paulo foi preso? Porque ele pregou Jesus. A primeira coisa que eu quero te perguntar é isso. Se hoje fosse crime, e, cara, eu não vou dizer que não falte muito. Se hoje fosse crime pregar o evangelho, tu seria um criminoso? Você e eu seríamos criminosos? Tem outro aspecto aqui. Paulo está dizendo assim, pelo qual estou algemado, ele está querendo dizer, eu estou algemado com Cristo. Lembram? Ele diz assim, não deixe que ninguém cative vocês. Lembram? Ele está fazendo menção a isso. Ele foi cativado por Cristo e agora ele está algemado com Cristo. Ele pertence a Cristo. Ele não tem vontade própria. É por isso que tudo na vida dele é relacionado a Cristo. Pelo qual estou algemado. Ele foi preso por causa de Cristo, por falar de Cristo. Além disso, ele está preso com Cristo. Ele disse, eu estou algemado e eu sou dele. Olha isso, cara. O que aconteceu que a gente perdeu isso? O que aconteceu que a gente não vive isso? O que aconteceu que nós não dizemos mais, eu estou algemado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele pede para os irmãos orarem pela expansão do Evangelho. Orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Ele está dizendo, participem comigo da missão que eu estou fazendo. Paulo está encarcerado por causa da pregação. Mas isso não para Paulo. Nós tivemos uma série em Filipenses, já lembram? Aos Filipenses ele diz assim, cara, eu já todos os da casa de César mandam saudações. Ele está preso, ele está lá em Roma preso, e ele está evangelizando. Ele está preso porque evangelizou, é a mesma prisão. Ele está preso porque estava falando de Jesus. O que ele faz? Continua falando de Jesus. Não, mas agora, Paulo, tu vai ter um soldado algemado a ti. Em turnos de 6 horas, ou seja, por dia, são 4 pessoas presas a ele. Cara, são 6 horas que o cara vai ter que ouvir sobre Jesus. Trocou o turno? Vem aí que eu tenho um negócio para te contar. Tudo de novo. Mais 6 horas. Jesus, Jesus. Até que ele fala, todos da casa de César. Um cara desse é imparável. Um cara desse é imparável. Por que nós não pensamos da mesma maneira? Se nós pertencemos a Cristo, nada nos prende mais aqui. Mas a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, mas o Estado, a lei... Cara, nada mais nos prende. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é Cristo. E Cristo está no alto. Portanto, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O terceiro aspecto dessa oração é uma oração pela liderança eclesiástica. Versículo 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. O ministério aqui é ministro, Paulo é servo.
O termo é servo, ok? Ele é escravo. Paulo está dizendo assim, ele tem um ministério a cumprir. E esse ministério ele quer cumprir. Eu tenho que ir até o final. Eu não vou parar, não vou desistir, ninguém vai me parar, eu vou ir até o final. Paulo está dizendo assim, orem também para que eu cumpra isso aqui. Ou seja, a igreja precisa orar pela liderança. Paulo está dizendo assim, orem por mim. Orem por mim, é o meu ministério, mas eu não cumpro ele, eu não realizo ele alheio, à parte da igreja. O que Paulo está dizendo é, orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. O ministério é dele. É ele que tem que fazer. Mas o que ele faz? Ele depende de oração. E ele está reconhecendo isso para a igreja. Eu preciso que vocês orem por mim. A igreja tem um dever, que é orar pela liderança eclesiástica, orar pelos diáconos, orar pelos pastores, orar pelos líderes de GC. Paulo está preso. Paulo está preso neste momento. E mesmo preso, ele quer cumprir o ministério dele. Cara, ele está preso. Fui preso. Agora, eles que preguem lá fora, não tem mais o que fazer. Estou preso. Não, cara. Preso, ele quer continuar cumprindo o seu ministério. E ele está pedindo oração por isso. Porque esse ministério de Paulo é a coisa mais importante, é de fato o propósito da vida dele. Se ele não fizer isso, ele mesmo fala, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Esse cara ele tem um propósito na vida só. Ele tem um propósito, é tornar Jesus conhecido. Só isso. Não tem nada mais que impulsione ele. Não tem nada mais que motive ele. Não tem nada mais que seja o alvo da vida dele. Só que tem mais. Paulo está dizendo assim, orem para que eu torne este mistério conhecido. Aqui Paulo está querendo assim, ó, gente, quando vocês forem orar por mim, faz o seguinte, ora para que eu consiga tornar isso claro, tornar conhecido. Orem para que as pessoas tenham facilidade de entender o que eu estou falando. Orem para que quando eu abrir a boca, esse mistério não seja tão misterioso assim, que essa revelação seja muito clara às pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Ele quer ser claro sobre essa nova revelação do Evangelho. Este mistério que estava oculto até pouco tempo atrás. É isso que ele está dizendo. E, como me cumpre fazer, é o ministério pastoral de Paulo, que depende da oração da igreja. E eu quero aplicar isso para mim. Eu dependo da oração da igreja. Eu preciso que vocês orem por mim, para que esse ministério que me cumpre fazer seja realizado. Como me cumpre fazer. Se eu estou fracassando, a culpa é de vocês. É fácil assim. Entendeu? Não, Senhor, eu não fui tão bom porque a igreja não orou por mim. Não é para tanto, mas eu dependo da oração de vocês. Amém? Em segundo lugar, a segunda atitude que nós precisamos é andar com sabedoria com relação aos de fora. Veja, tem dois aspectos aqui. Um deles é mais íntimo, mais interno, mais oculto. É a tua oração. Uma oração constante. O segundo é algo prático, é algo externo, é algo visível. E é andar com sabedoria com relação aos de fora. Veja o versículo 5 comigo. Sejam sábios. Lembram que Paulo falou sobre continuem, que é um imperativo? Sim ou não? É uma ordem. O mesmo está acontecendo aqui. Paulo diz assim, sejam. Esse sejam é um imperativo, é uma ordem. Cristão precisa necessariamente buscar a sabedoria. Tu precisa crescer em sabedoria. Tu precisa buscar em Deus ser cada dia mais sábio, mais sábia. Entendeu? Nós temos, é um imperativo, é uma ordem. A Bíblia está mandando nós sermos sábios. Versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Esse imperativo aqui é Paulo focando agora na responsabilidade evangelística da igreja em Colossos. Ele está dizendo assim, não só eu agora tenho um ministério a cumprir, vocês também têm. Não é só eu, mas vocês também têm uma responsabilidade. Qual? Sejam sábios. Orem e sejam sábios. Orem pela expansão do evangelho. Orem para que o evangelho se torne mais expansivo. E sejam sábios. Sejam sábios para com os de fora. Sejam sábios no teu agir, no teu se portar. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Esse sábios no modo de agir é interessante porque pela quinta vez Paulo está usando o termo sabedoria. 5 vezes. Primeiro,
Capítulo 1, versículo 9, Paulo ele deseja que os crentes transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Depois, no versículo 1, capítulo 1 ainda, versículo 28, ele diz assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. No capítulo 2, versículo 13, ele falando sobre Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 3 ainda, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E agora, pela quinta vez, ou melhor, isso mesmo, na quinta vez agora, capítulo 4, versículo 5, ele fala que a sabedoria é algo que precisa estar na nossa vida. Você e eu precisamos ser marcados por sabedoria. O que é sabedoria? Primeiro, sabedoria é uma pessoa, é Jesus. Aos Coríntios, Paulo fala que Cristo se tornou sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria, sabe Provérbios 8, aquela sabedoria, inclusive Paulo faz alusão a ela, nós já vimos isso. Aquela sabedoria personificada, a senhora sabedoria de Provérbios, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala que é Jesus. Aquela sabedoria que esteve com Deus desde a criação, que era o seu conselheiro, lembra? É Jesus. Então, a primeira coisa, quem é a sabedoria, ou o que é a sabedoria? É Jesus. Em segundo lugar, o que é isso? É tu ter um conhecimento aplicável a cada situação da tua vida. Tu saber agir em cada situação. Por isso Paulo está dizendo, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. A gente não vive uma situação só. São várias circunstâncias, vários fatores. E cada um deles depende de um modo de agir. E para isso tu tem que ter sabedoria. Entendeu? Tu precisa, eu preciso. Senão a gente é um mero pagão. O que muda de nós para os outros, para quem não crê em Cristo? Cara, a gente age com sabedoria. Ou deveria. Ou deveria. É isso que muda. O que muda quando tu está no caixa do mercado? O que muda quando tu leva o carro ao mecânico? O que muda quando tu vai abastecer o carro? Cara, tu tem que ter sabedoria. A pessoa fala algo, tu tem que saber como responder. Como que tu vai saber? Sabedoria. Sejam sábios. A sabedoria que é expressa por meio do testemunhar do Evangelho. Tu percebeu isso? O que Paulo falou antes? Primeiro ponto, uma oração constante. E essa oração envolve o quê? Expansão do Evangelho. Agora, o modo de ser sábio, qual é? Com o Evangelho. Tu entendeu a associação de um com o outro? Se tu precisa orar constantemente, e essa oração ela é voltada para a evangelização, para a expansão do Evangelho, logo, o modo sábio de viver do cristão vai colocar isso em prática. Aquilo que tu pediu em oração se tornará prático no teu modo de agir. Sejam sábios no modo de agir. O que é essa sabedoria? Anúncio do Evangelho. Aí fica um termômetro para nós. Isso aqui, eu não estou dizendo que é para todos, que é uma regra, não. Mas é um termômetro. Tu quer analisar quanta sabedoria tu tem? Se questiona o quanto tu tem evangelizado. Quanto de Jesus, quanto sobre Jesus sai da tua boca. Para os que são de fora. Não estou falando aqui para os irmãos. É bom, é edificante, ok, mas estou falando dos de fora, que é o que Paulo está falando. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Aquela pessoa que está indo para o inferno, ela ouve de ti o quanto acerca de Jesus. Isso é um termômetro para tu saber quão sábio tu é. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Eu posso repetir e explicar tudo de novo. Só que nós vamos atrasar para o jogo daí. Não precisa, né? Tu entendeu, né? Aqui Paulo está falando dos de fora, não é quem é de fora da igreja, sabe? Ah, eu conheço, a pessoa, ela frequenta a igreja, ele é de fora. Não, não. Os de fora é algo bem específico aqui, é os não cristãos. Só aqueles pagãos que havia em Colossos. É os que são de fora da igreja, do corpo de Cristo. Ok? Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, é com quem não é cristão. Mas Paulo vai dizer uma expressão bastante peculiar. Na NA, tá? Aproveitem bem o tempo. Tá assim, né? Correto? Sim ou não? Alguém tem uma tradução diferente? Miquel, tem uma tradução diferente aí? A tua NA? NA? Alguém tem uma tradução diferente? Não? Olha só, eu tomei nota de algumas. A Almeida Revista e Corrigida diz assim, remindo o tempo. Cara, é muito boa. A Arca é muito boa, né? Que tradução que eu gosto dela. Tu entende 80%, mas enfim,
Mas é muito boa. Almeida século XXI diz assim: aproveitem bem cada oportunidade. A revista atualizada, ela diz assim: aproveitem as oportunidades. A NVI, ela diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Por quê? Paulo está dizendo aqui, literalmente, comprando o todo do tempo. O aproveitem bem o tempo, literalmente é comprando o todo do tempo. É uma expressão que quer dizer assim, tu comprou e esgotou o que havia no estoque. Sabe? Imagina assim, o sonho da Kelly é chegar alguém lá e comprar tudo que ela tem no estoque. Ela tem que ir voando para São Paulo para trazer mais conteúdo. Pegar os fornecedores todos, chamar quem é de fora do país, chamar, enfim, gente, eu preciso, terminou tudo que eu tinha aqui. Sabe aquele sonho da pessoa? O que Paulo está dizendo é basicamente isso. Comprando o todo do tempo é tu esgotar o tempo. E ele está fazendo uma alusão, de novo, que eu acho sensacional. Lembram que durante a carta ele fez várias alusões a Daniel, capítulo 2? Lembram disso? Ele está fazendo de novo. Alguém acha aí Daniel 2:8? Rapidinho. Rapidamente. E nós já estamos indo para o final. Daniel 2:8. Tu achou, mas está com a cria no colo? Consegue ler? (2:8). 2:8. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. O que aconteceu? Vocês lembram? O rei teve um sonho, ele chama os magos, os sábios, e ele diz assim: gente, olha só, eu tive um sonho perturbador, e eu quero saber a interpretação dele. Mas agora vocês vão ter que me dizer o sonho e a interpretação. Coisa pouca, né? Barbada. Como assim? Não, rei, conta o sonho e a gente vai interpretar. Deu o rei. Não. Vocês acham que eu dormi de touca? É que o original tá assim. Vocês acham? Vocês acham mesmo que eu sou bobaião? Isso é outra expressão no hebraico. Sou bobaião. O que o rei fala? Não. Fala o sonho e a interpretação. Os caras se desesperam, né? Lembram da passagem? Lembram disso ou não? Como assim? Não tem como, é impossível. Ai. Não, gente, tudo bem, vocês não querem? Tranquilo, eu vou matar tudo vocês. E aí o rei fala o quê? E eles argumentam, né? Mas não tem como a gente saber, rei. Como é que eu vou saber o que tu sonhou? Eu percebo que vocês estão querendo ganhar tempo. É a mesma coisa que Paulo fala aqui. Mas tu percebe que tem o sentido inverso? Eles estão... Paulo está fazendo uma alusão aqui. Por quê? Porque logo na sequência vem Daniel. E Daniel faz isso. Daniel revela o sonho e a interpretação. Os magos estavam querendo ganhar tempo. Eles estavam comprando tempo. Enquanto Daniel vem e ele fala a palavra como deveria. Aqui tem uma alusão de Paulo para... Primeiro, é uma expressão semelhante. É uma expressão correlata. Além disso, envolve o quê? A obrigação da pessoa de revelar algo, revelar a palavra para outra pessoa. No caso dos magos, eles não revelam. Paulo está dizendo que tu precisa revelar o quê? O mistério. Lembra? Que é Cristo em vós. Nós temos o dever de revelar esse mistério. Os magos não estavam conseguindo, nós precisamos fazer. Além disso, o assunto aqui era uma revelação da verdade escatológica a um gentil, a um descrente. O que Paulo está dizendo é, tu precisa ir a esse gentil, ao descrente, e falar da revelação, e falar o mistério. Além disso, essa revelação do mistério precisa de sabedoria para ser revelada. Por isso Paulo fala, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Tu tem que agir do modo contrário dos magos lá na presença de Nabucodonosor. Ou seja, tu tem que ser uma espécie de Daniel. Tu tem que ser um Daniel da nossa época. Alguém que é capaz de chegar na presença de um ímpio, de alguém que está indo para o inferno, e com toda a sabedoria revelar esse mistério a essa pessoa, a fim de que ela ouça a palavra revelada. É isso que Paulo está dizendo, aproveitem bem o tempo. Comprando o todo do tempo. Tu não pode deixar escapar nenhuma oportunidade. Tu não pode deixar escapar por entre os dedos as oportunidades que Deus te dá. Todo tempo é tempo de evangelizar. Por isso Paulo fala pregando a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque nós não temos tempo sobrando. Tu esgotou o estoque. Toda a oportunidade que tem de evangelizar, tu tem que usar. Então, a gente está muito mal? Vamos falar sério?
Sim ou não? Cara, então nós vamos ter muito que responder ao Senhor. Então nós vamos ter muito que responder ao Senhor e explicar para Ele por que nós não fizemos isso. E hoje, a partir de hoje, tu é indesculpável com relação às oportunidades que tu não aproveitar. Eu sou indesculpável, porque agora nós vimos o que Deus requer de nós. Tu entendeu? Não tem opção. Nós, assim como Daniel, diferente dos magos, os crentes, os cristãos, precisam ganhar tempo testemunhando, revelando o mistério. Tu tem aproveitado toda a oportunidade? O que tu precisa sair hoje se perguntando é isso. O que eu estou fazendo com as oportunidades que eu tenho? Mais do que isso, não só aproveitar as oportunidades, eu estou criando oportunidades? Entendeu? Eu estou criando oportunidades? Continuando, versículo 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Aqui palavras são as conversas em geral, ok? Não é a palavra de Deus. Mas toda conversa que tu tem precisa ser proveitosa. Mais do que isso, ela precisa ser temperada com sal. Lembrem, o sal, Paulo está remetendo de novo ao que Jesus falou. Nós somos sal da terra. Tá? Paulo está dizendo assim, o que tu fala precisa ter esse aspecto de ser sal. Precisa ter um aspecto de mantenedor. O sal, ele impede ou ele tarda a decomposição. Ele tarda o estragar. E nós precisamos ser assim. Além disso, ele diz assim, que a palavra dita por você seja sempre agradável. O agradável aqui tem dois aspectos também. Primeiro, o que tu fala tem que ser agradável. Assim, tem que ser atrativo. O que tu fala, as tuas conversas, elas precisam ser alegres, ou elas precisam cativar a atenção da pessoa. A pessoa tem que ter desejo de conversar contigo. Entendeu? É isso. Que seja agradável. Tu tem que ter uma conversa agradável. As pessoas não podem olhar para ti. Ai, lá vem ele de novo. Sabe? Não, as tuas conversas precisam ser agradáveis. Mas mais do que isso, elas precisam ser graciosas. Porque Paulo está usando o termo graça aqui. Aquilo que tu fala, a tua palavra precisa ser graciosa ou transmitir graça. Aonde que nós encontramos graça? Jesus, no Evangelho. O que tu tem que falar então? Sobre Jesus, sobre o Evangelho. Cara, tu percebe que Paulo não perde nada. Vocês estão se ligando nisso? Paulo não perde nada. Ele não perde nenhuma oportunidade. Inclusive ele está dizendo para nós, tu não pode perder nenhuma vírgula do que tu fala. Ela precisa transmitir graça. É isso que nós temos que praticar. O testemunho cristão, ser sábio no modo de agir, e aquilo que tu fala, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, precisa ser atraente ao apetite espiritual do descrente. O que tu fala e o que tu faz precisa ser atraente, precisa ser gracioso, precisa ser agradável ao descrente. 1 Pedro 3,15 vai complementar, ou vai dar mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui no final. Final do versículo 6, olha aí. Para que saibam como devem responder a cada um. 1 Pedro 3,15 diz assim: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Tu entendeu? Ou seja, tu tem que ter uma palavra pronta. Tu tem que saber o que falar. Ser sábio implica em tu saber transmitir o que tu quer falar. Tu saber explicar. Tu tornar clara a revelação do mistério. E mais, é tu não ficar calado. O que Paulo está dizendo assim, cara, crente, ele tem que ser tardio no falar e pronto para ouvir, sim, mas também tem que falar pelos cotovelos. Toda vez que tu precisar de responder a alguém, tu tem que saber o que responder. Tu tem que saber o que falar. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Porque tu tem que saber como responder a cada um. Vai ser uma resposta diferente para uma pessoa e outra, conforme a situação, conforme o contexto. E tu tem que saber como responder. Cristãos não devem ficar na defensiva contra forças poderosas contrárias, mas sim ser uma força igualmente competitiva socialmente ou na esfera pública. No teu trabalho, quando teus colegas estão falando sobre
tu aceitar, ser tolerante, não, tu vai se levantar e tu vai dizer, não é assim, é desse jeito. E aí tu responde. Quando no almoço de família, sabe, aqueles almoços pacíficos de família, teus familiares se reúnem e aquele teu tio chato vem defender o PT, tu vai te levantar e tu vai dizer, não, olha só, é desse jeito. E tu tem que saber como responder, de forma graciosa e agradável. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega um pouquinho. Mas tu tem que saber como responder. Quando alguém te questionar alguma coisa, tu tem que saber como responder. Pastor, eu prefiro te chamar para explicar isso aqui. Não, mas é tu? Por que tu não lê mais então? Por que tu não busca aprender mais? Entendeu? 7 consequências da oração e sabedoria na vida. E eu estou indo para o final. Primeira delas. A nova vida nos faz falar a Deus sobre as pessoas. Cara, se tu nasceu de novo, se tu é uma nova criatura em Cristo Jesus, necessariamente tu tem que orar. Jesus falou, quando orarem, orem assim. Crente ora. Crente tem algumas funções básicas. Ele vem de fábrica assim, entendeu? Nova criatura vem de fábrica com algumas características básicas. Crente lê a Bíblia, crente ora. Se tu não faz, tu tem algum problema aí. Como dizia o pastor Marco Feliciano, é um crente com defeito de fábrica. Cara, nós temos que fazer isso. A nova vida nos faz nos voltarmos a Deus em oração. E tu vai falar para Deus sobre as pessoas. Entendeu? Em segundo lugar, a nova vida nos faz falar às pessoas sobre Deus. Tu tem que falar de um pro outro. Entendeu? Tu vai te ajoelhar e tu vai falar com Deus sobre as pessoas. Tá, e agora? Tu tá com as pessoas? Então fala para as pessoas sobre Deus. Fala sobre Jesus. Fala sobre Ele. Fala sobre esse homem que transformou tua vida. Dá o teu testemunho. Fala o que Ele continua fazendo na tua vida. Sabedoria com relação aos de fora necessariamente é evangelismo. Tu entendeu? Sejam sábios com os que são de fora. Evangelismo. Terceiro lugar. A nova vida, ou uma consequência da oração e a sabedoria na vida, é uma busca por clareza na evangelização. Isso aqui muda totalmente. Não é basicamente tu chegar na pessoa e dizer, Jesus te ama. Sabe? Jesus te ama. Não. Tu tem que ser claro na forma de evangelizar. Tu tem que saber explicar a tua fé, aquilo que tu crê, o evangelho, quem é o teu Senhor, o que muda da religião cristã, da fé cristã para as demais religiões. Por que, afinal de contas, tu crê na Bíblia? Eu li ontem uma matéria e eu não fui atrás de ver se os dados são verdadeiros ou não, mas havia uma pesquisa nessa matéria que dizia que mais de 70% dos filhos que frequentam a escola dominical acabam abandonando o Senhor quando adultos, ou quando vão para a faculdade. Por quê? Porque eles vêm para cá, eles vão ouvir sobre Davi e Golias, eles vão ouvir que Jesus andou sobre as águas, eles vão até fazer ovelhinhas com uma porção de algodão. Mas e quando eles crescerem, que eles precisarem defender a fé? Não vão saber. E eu vou além. E se alguém perguntar para ti hoje, na rua ali, por que afinal de contas tu crê na Bíblia? Que razão tu me dá para acreditar nesse livro aí? Cara, tem muito adulto que vai se bater, vai começar a gaguejar e vai sair correndo. Por que afinal de contas nós chegamos nesse patamar? Daí nós ficamos tristes quando os nossos filhos abandonam o Senhor. Porque eles não aprendem a defender a fé. Eles não aprendem a argumentar sobre as verdades do Evangelho. As questões básicas, aquilo que Paulo falou, que ele chamou de questões elementares. Então tu precisa entender melhor para poder explicar melhor. Tu precisa buscar cada dia mais se tornar mais claro na evangelização. Quarto lugar, a evangelização é uma consequência, ou melhor, a evangelização a todo tempo é uma consequência da oração e sabedoria na vida. Paulo fala que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Nós temos que aproveitar bem o tempo, ou aproveitar bem cada oportunidade. Isso necessariamente implica em tu não ter nenhum tipo de desperdício no que tu fala. A gente ouve muito sobre conversa fiada, né? Ah, eu estava jogando conversa fora, matando tempo. Conversa fiada, na Bíblia, é tu não falar de Jesus.
Isso é conversa fiada. É quando tu não usa a tua conversa para evangelização. É quando tu não está falando intencionalmente uma conversa evangelística. Lembram? 3,16 de novo. Paulo diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Não tem como tu dizer, não, pastor, é que eu não entendo muito da Bíblia. Tá, ok. Daqui uma semana, então, tu precisa estar entendendo melhor. Daqui um mês, tu precisa estar melhor de Bíblia. Se não, como que a palavra de Cristo vai habitar em ti? Como que tu estará cheio que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês? Spurgeon falava o cara do peregrino, lá esqueci o nome. John Bunyan. Se furasse ele, escorria a Bíblia dele. Escorria a palavra dele. E, cara, tu vai ler qualquer livro dele, é cheio de alusão a referências bíblicas. Qualquer livro dele. Não é só o Peregrino. Qualquer livro. Lá em casa nós estamos lendo o Guerra Santa. A todo tempo ele está usando expressões bíblicas. Ele usa passagens bíblicas. Ele está o tempo todo. E boa parte dos livros ele escreveu preso. Como que nós não vamos crescer em conhecimento bíblico? Com os recursos que a gente tem. Hoje tem aplicativos. Hoje tem recursos online. E a gente vai dizer que não entende muito. Ô pastor, vem cá, me ajuda aqui porque eu não consigo. Como assim? Como assim? Vem um ateu de internet e te ganha no argumento? Como assim? Como assim? Ah, é que eu não sei falar bem. Paulo está dizendo que tu tem que ser claro no falar. Não é? Ok. Daqui uma semana tu tem que ter melhorado. Não tem desculpa. Não existe saída para nós. A nossa vida é de agora para melhor. De agora para o crescimento. E nunca regredindo ou nunca se mantendo. Tu entendeu? Amém ou não amém? Em quinto lugar, toda a palavra busca a edificação. Se é com os irmãos da igreja, se são com irmãos da fé, tu tem que falar, instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Um detalhe, uma curiosidade, o aconselhamento bíblico é o aconselhamento noutético, que é um resultado de J. Adams, graças a Deus pela vida dele. Noutético é desse termo aqui, aconselhem-se. Aconselhamento bíblico surgiu de quando ele leu aquele texto ali, um bom termo para usar, para chamar o que eu quero implementar agora. Noutesia, mais ou menos isso. É o termo aqui, aconselhem-se. Quer dizer que tu sempre tem que ter uma palavra para edificar o irmão. E para os de fora? Palavra para evangelizar o de fora. Ser sábio com o de fora, evangelizar. Ou seja, toda palavra, ela tem que ser necessariamente para edificação. Tu vai instruir e aconselhar os de dentro. E tu vai evangelizar os de fora. Em sexto lugar, a resposta cristã é coerente com a situação. E aqui, nós vimos, né? Paulo está dizendo, tu tem que saber responder. Tu tem que buscar, então, discernimento e sabedoria. Tu tem que buscar em Deus. Tu vai ler a palavra, tu vai se encharcar da palavra. E com isso, agora, tu vai buscar em Deus como responder às pessoas com base nisso aqui, com base no que tu te encharcou. Amém? Detalhe. Um detalhe muito importante. Quarta-feira o Jack tratou sobre isso aqui. O pastor Jack estava falando. Nós não negociamos a verdade. Nós não negociamos a verdade. Seja o que for. Ah, vou me incomodar. Pois se incomode. Com muito gosto. Com muita alegria. Mas não vão gostar do que eu vou falar. Que odeiem o que tu vai falar. O mundo odeia Jesus. Nós não negociamos a verdade. Entendeu? Quer ver um exemplo? Chamar ela de ele. Ou vice-versa. Por exemplo, agora, tem um cidadão no nosso país que se chama Felipe e quer ser chamado de Érica. E está liderando a comissão da mulher. E, se eu não me engano, teve uma revista, se eu não me engano, foi uma revista que elegeu ele de a mulher do ano. É a nossa época. É o nosso país. E agora, o que tu faz? Tu começa a chamar ele de ela para não se incomodar? É isso? Não, mas é que, veja bem, eu vou me incomodar. Ah, meus parentes vão encher o saco. Daí? Tu casou, então Deus te deu uma mulher, ela te enche o saco e ela esvazia ele. Tudo bem. Eu não devia, né? Perdão, João.
A minha esposa tá olhando com um olhar repreensivo para mim, eu não devia ter falado isso mesmo. Nós não negociamos a verdade, cara, simples assim. Quarta-feira o pastor Jack falou sobre isso. Já tá no canal da igreja, se tu não estava aqui quarta, ouve lá. Nós não negociamos, a gente não cede. A verdade é a verdade, isso é absoluto. Não é negociável. Ah, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Negativo. Não, não é assim. Não, mas essa é a tua verdade. Não, eu estou dizendo que essa é a verdade. Tu pode não aceitar, aí é contigo. Mas essa é a verdade. Eu estou dizendo que somente Jesus salva. Não, mas essa é a tua verdade. Não, eu estou dizendo que é assim. Tu pode não acreditar, mas é. Entendeu? A gente não negocia. Um detalhe, eu falei para alguém aqui um tempo atrás, eu não lembro quem foi. Quando tu vai evangelizar, tu não diz. Não, veja bem. Para mim, Jesus é... Não, cara, não é relativismo. Não é para mim. Jesus é. Entendeu? Jesus é. Simples. Simples assim. Não é para mim, Jesus é o Salvador. Não, cara. Não, a gente não quer saber a tua opinião pessoal. Eu quero saber o que é. E a verdade é, Jesus é o único Salvador. Em sétimo lugar e último, a conversa com Deus deve vir antes e deve guiar a conversa com os que são de fora. Aqui, Paulo dá ele está dando consequentemente a ordem, o cronograma, ele está dando uma cronologia. Primeiro tu ora e depois tu vai e fala com os de fora. Tem que ser assim. Primeiro tu ora, primeiro tu busca em Deus. E eu digo mais, não é só com os de fora, porque Paulo fez isso aqui mesmo em Colossenses. Ele orou ao Senhor e ele tratou com a igreja. Lembram? Primeiro Paulo ora e depois ele fala. E a mesma coisa os de fora. Primeiro tu ora pela expansão do evangelho, tu ora por uma porta aberta. E o que tu faz depois? Daí tu fala. Amém? Amém mesmo? Fique de pé. Eu não sei o quanto isso vai incomodar você ou não. Mas há um fato aqui. Nós estamos muito fracos na evangelização. A gente tem que reconhecer isso. Esse calo precisa nos incomodar. E eu disse antes, eu vou. Se alguém vai comigo, eu não sei. Eu vou essa semana para a rua com a Bíblia debaixo do braço. Evangelizar, pregar. Não quer ir comigo, cara? Não precisa, sério, não precisa. De boa. Agora, se isso não está te incomodando, considera o fato de que tu não tem a mínima sabedoria. Porque se sabedoria para os de fora implica evangelismo, considera, não estou dizendo, não, pastor, tu está me julgando. Não, fica tranquilo. Considera o fato de que tu não tem sabedoria. Porque tem cristãos fracos, cristãos tolos. Talvez tu seja um deles. Talvez eu esteja sendo um. Por que não? Agora, isso tem que nos incomodar. Não tem como a gente orar pouco, não falar de Jesus e achar que nós somos os Enzos e Valentinas de Deus, que está tudo bem, nós viemos e cultuamos a Ele, levantamos nossa mãozinha e às vezes até escorre uma lágrima e nós estamos indo em direção ao céu. Não tem como. É impossível nós pensarmos assim. É impossível que tenha havido no decorrer da história da igreja crentes que deram suas vidas, apóstolos que estavam presos, por quê? Porque falaram de Jesus. E nós estarmos em paz, não fazendo o que eles fizeram. Hoje a gente está tão mesquinho espiritualmente. A gente está tão fraco espiritualmente, que nós achamos que está tudo bem. Nós vimos que Paulo falou sobre uma falsa religião, sobre um falso ensino, sobre a filosofia lá em Colossos. Ele tratou disso, ele corrigiu o problema e ele encerra esse problema falando o quê? Tu tem que falar por de fora. Evangeliza, prega, faz missão. Se isso não nos moldar como fez lá, cara, quem sabe a gente considera encerrar isso aqui. Se nós não estamos dispostos a ter um pequeno desconforto, tu vai preso? Não é nem isso, calma, não. Ser preso por pregar o evangelho? Não chega tanto. Se tu não tiver o desconforto de sair do teu sofá e ir para a rua para comunicar o evangelho para alguém, ou que seja no teu trabalho, ou para alguém desconhecido, ou na padaria, tem algo muito errado com a gente. Tem algo seriamente errado conosco. Tá entendendo? Sim ou não?
Eu falei, hoje o nosso convite era para quê? Para nós irmos para o culto, tardamos o horário, fizemos à tarde, para ficarmos e olharmos o jogo juntos. Não só não veio visitantes, como os crentes não vieram todos. E aí, cara? Sério, vamos encerrar isso aqui, gente? Sério, vamos encerrar isso aqui? Vamos? Porque eu mandei áudio no grupo, expliquei, ser missional é tu fazer... Os caras criticam por mudar o horário do culto. Gente, desculpa a expressão, estou cagando e andando pros de fora, que são crentes de fora, tá entendendo? O cara... Bom, não sei nem se é crente. Onde já se viu mudar o horário do culto, eu mudo o que for, eu só não mudo o evangelho, eu não mudo o que está sendo pregado aqui. O resto a gente muda tudo. Se viesse alguém aqui e dissesse, cara, eu vou só aqui, eu não sento em cadeira preta, eu boto 2 cadeiras brancas aqui pro cara sentar. A gente muda o que for. A gente só não muda o conteúdo pregado. Mudou o horário de culto, e mudo de novo. Eu não tenho apego nenhum com o horário de culto. Eu amo culto pela manhã. Mas, cara, precisar fazer à noite, fizemos à noite. Tem crentes nossos, irmãos, que fazem cultos em dias diferentes. Sabia disso? Alguns dias na segunda, outros dias na quarta, algumas semanas eles vão para sexta. E eles vão mudando, por quê? Porque se eles fizerem sempre no mesmo dia, no mesmo horário, eles vão preso. Vão preso. Lá na China, tu viu agora, semana passada, a polícia invadiu a igreja e prendeu o pastor e alguns crentes. E a gente não abre a boquinha para falar de Jesus, porque tu não vê a hora de voltar para o conforto do teu lar. Sério, gente, eu estava pensando ali atrás, antes, enquanto nós cantávamos, e nós cantamos, resumindo a minha condição, miserável alvo de um amor, tão puro que eu não mereci. Eu não mereci, e o outro nem merece. Eu não falo. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Que coroa? Que coroa? Que coroa, gente? Que vida cristã é essa? Enfim, eu não quero bater na igreja porque vocês vieram, vocês estão aqui. Mas isso aqui precisa nos incomodar. Isso tem que nos incomodar. Nós fizemos algo pensando no de fora. Os de fora não vieram. E os de dentro também não. Cara, tem coisa muito errada com a gente. Tem coisa muito errada com a gente. Senhor, dá-nos um coração compassivo, Senhor. Dá-nos um coração como o teu, que tendo-nos como inimigos, rebeldes, alguém que estava se distanciando cada vez mais do Senhor, ainda assim o Senhor nos amou a ponto de mandar o seu Filho morrer em nosso lugar. Dá-nos um coração assim, Senhor. Dá-nos um coração que não suporta ver o mundo não confiando no Senhor, que não suporta ver o nome de Jesus sendo vilipendiado, sendo blasfemado, sendo zombado. Dá-nos um coração, Senhor, que não suporta ver o não crente indo para o inferno sem falar do Evangelho, sem falar de Cristo. Dá-nos um coração, Senhor, que vive perturbado. Perturba, nós estamos tão acomodados, nós estamos tão confortáveis. Perturba a nossa vida, Senhor. Perturba a nossa vida. Não deixe a gente viver desse modo. Não deixe, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, não deixe, Senhor. Não deixe a gente viver acomodado. Por favor, nós estamos tão apáticos. Quarta-feira o pastor Jack veio aqui, pregou aos homens, e quando ele deu boa noite para o pessoal não respondeu. Uma apatia, uma falta de ânimo, uma coisa que é perturbadora. É tão ruim, Senhor. É tão ruim crer de fato que tu me levantou para pastorear, mas não conseguir fazer algo, porque não depende só do que eu faça. Tu precisa gerar essa fagulha. Torna-me mais evangelístico, Senhor. Dá-me o dom do evangelismo. Eu não creio que tenha, mas eu quero ser alguém evangelista. Eu quero ter o dom do evangelismo. Dá-me isso, Senhor. Eu estou te pedindo, pelo amor que há em ti. Ó Deus, não permita que nós vivamos desse modo, vendo o não cristão indo direto para o inferno, a passos largos para o inferno, e não fazer nada. Perturba-nos, eu te peço. Que nós possamos, assim como Paulo instruiu a igreja de Colossos, que nós possamos
Ao dobrar nossos joelhos, pensar em missão. Que ao falarmos, pensemos e falemos sobre missão. Que ao agirmos, possamos pensar, falar e agir com missão. Em nome de Jesus, que a palavra da nossa vida seja missão. Missão, 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 missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos de fato fazer discípulos, cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Perdoa o nosso pecado da apatia. Perdoa o nosso pecado da não evangelização. Perdoa o nosso pecado. Nós temos pecado contra Ti. E precisamos encarecidamente, urgentemente, do Teu perdão. Como filhos, nós estamos pedindo ao nosso Pai amado, perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Tem misericórdia de nós, Senhor. Para a glória do Teu nome eu te peço. Amém.